Olá, boa noite, você, a paz do Senhor. Aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio. Hoje, quarta-feira, 16 de novembro de 2016, são 22 horas e 5 em Fortaleza, com temperatura de 29 graus, sensação de 31 aqui onde eu me encontro neste momento. Gente boa de Deus, obrigado mais uma vez pela sua audiência, que Deus possa abençoá-lo grandemente. E desde já eu quero, na verdade, pedir que você se inscreva em nosso canal, para que esteja sempre bem atualizado. Hoje, às pressas, não pude sequer colocar aqui as perguntinhas, mas logo após o vídeo, eu prometo a vocês que vou colocar sim as perguntinhas, que, aliás, as farei no decorrer de nossa mensagem de hoje. Beleza? Então tá. Damos, portanto, seguimento ao nosso capítulo 7 de Mateus, hoje a partir do verso 21. E vamos abordar, na realidade, 3 subtemas, não é? Vamos falar sobre quem entra no reino dos céus. Vamos falar sobre os 2 alicerces, ok? E vamos falar sobre a autoridade de Jesus, nosso bom Senhor. Eu espero em Deus que a nossa internet hoje esteja ao 100%, não falhe, em nome de Jesus. Obrigado conosco desde já, nossa querida amiga e irmã Rosando Marques, da cidade de Apucarana, do meu Paraná. Um abraço, senhora. E tantos quantos venham a estar conosco hoje aqui pela nossa rádio Benedictus FM e também pelo, eu chamo de sistema Benedicto de Comunicação. É muita ousadia, não é? Enfim, vamos lá então. Verso 21 diz assim, Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observem bem isso, meus irmãos. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, perdoe-me. Em nome de Jesus, tentarei estabelecer a coisa aqui. Muito bem. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Verso 24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Bendito seja Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Me perdoe, mas é uma luta aqui. Vamos colocar isso em nome de Jesus num ponto que não possa mais cair. Eu peço perdão a vocês todos aí. Beleza? Muito bem. Minha gente, nós temos aqui, na realidade, 3 pontos sumamente importantes. Primeiro, do verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se alguém pedisse a você para definir o que vem a ser de fato o reino dos céus, o que você diria? Ora, para muitas pessoas é muito mais fácil que elas definam o que não é reino dos céus, o que não é, tipo assim, é quem não faz isso, quem não faz aquilo, quem não pratica isso, quem não pratica aquilo, do que propriamente definir o que vem a ser de fato reino dos céus. Agora, uma definição básica de reino dos céus é a seguinte. Até porque esta expressão, reino dos céus ou reino de Deus, aparecem cerca de mais de 100 vezes. Eu não contei quantas vezes, mas sei de antemão
que mais de 100 vezes a expressão reino de Deus ou reino dos céus aparece no Novo Testamento. Analisemos, pois, nem todo o que ele diz Senhor, Senhor. Ou seja, desde o Novo Testamento do escolher, não é? Da escolha de Jesus Cristo aos seus 12 discípulos, 12 apóstolos mais íntimos, e logo em seguida de sua também escolha pelos 70 ou 72 discípulos barra apóstolos também, que foram de 2 em 2, antecipando a sua chegada nas cidades. Ora, todos eles diziam Senhor, Senhor, em relação a Jesus Cristo. E de lá para cá, não se pode negar que todo cristão chama Jesus de Senhor, Senhor. Portanto, o senhorio, desde já, está aqui posto, aqui está estabelecido. Temos que saber de fato se Jesus é Senhor ou se eu apenas o chamo de Senhor por uma questão de conveniência, de comodidade, numa tentativa de usufruir dele algum benefício próprio. Você me compreende? Este é um ponto. O outro ponto fala de reino, não é? Ora, o Brasil é um país interessante. Começou com a monarquia, para quem se recorda. Brasil, colônia, lembram-se bem disso? Então, o nosso último rei, foi Dom Pedro II, já velhinho, não é? 1889, quando houve a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Daí porque nós celebramos, entre aspas, agora dia 15 passado, a proclamação da República. Mas isso é outra história. Por que eu cito isso? No sentido de explicar o que significa reino. Se de fato existe um reino, existe um rei. Se existe um rei, existem súditos. E para que o reino de fato se estabeleça, é necessária a condição sine qua non que haja obediência à autoridade. A autoridade maior, a autoridade suprema. No caso de uma monarquia, quem é a suprema autoridade? Isso, muito bem, o rei. Portanto, na realidade, volta a pergunta inicial. Pastor, de que rei estamos falando? Ora, isso aqui é a complementação do Sermão do Monte, que iniciou-se lá no capítulo 5. Portanto, estamos falando aqui de Rei Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Estão ligando os fios? Outro ponto importante. Se existe um rei, e de fato ele existe, que é Jesus, existem leis, existem decretos reais, estabelecidos. E se de fato tais existem, há de se encontrá-los. E a pergunta que não quer calar é onde nós podemos encontrar os decretais, não é? As leis de nosso rei. Ora, que alegria poder apresentar a você onde você pode encontrar as leis do reino de Deus. Em um livro que tem 2 capas maravilhosas, uma em Gênesis, outra em Apocalipse, chamada Bíblia Sagrada. Amém? Portanto, tudo que nós, súditos do rei, temos que obedecer, não é a revelações de última hora, não é a suposições de pseudo-iluminados, se me compreende? Mas aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Amém por isso? Mais um ponto importante. Estamos a falar ainda sobre o versículo 21, que fala de Senhor, autoridade, fala de reino, reino dos céus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Pastor da minha alma, afinal de contas, quem vai entrar no reino dos céus? É aquela que está vestidinha com vestido lá depois do calcanhar? Não, não é por aí. É aquele que fala em línguas o tempo todo. Quem é pentecostal sabe o que estou dizendo? Não, não é isso exclusivamente, não é isso. Há de se respeitar tradições, há de se respeitar regras, não é?
usos e costumes, todavia isso em nada determina a entrada ou a não entrada no reino de Deus ou o reino dos céus. Pastor, o senhor está... Aí não disse o que eu quero saber. Afinal de contas, quem entra no reino dos céus? O texto é claro. Quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus. E Deus sempre torna possível ao crente, ao cristão, a prática da obediência que Ele quer de nós. Você me compreende? Olha só o que está aqui em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, é o que opera em mim e opera em você. Tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia! E não a minha vontade. Eu vou repetir, tenha calma, liga os fios. Vou repetir devagarinho. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Filipenses 2:13. Entendeu agora? Amém? Então, a pergunta é a seguinte, pastor, será que eu estou de fato vivenciando este reino? E será que eu posso afirmar que a igreja é este reino? Sim. Eu ia colocar isso aí nas perguntas. Podemos afirmar, podemos compreender que a igreja faz parte do reino? Sim. Podemos entender, sim, e podemos categoricamente falar que a igreja é parte do reino de Deus, do reino dos céus, aqui na terra, como expressão máxima da sua vontade, do seu querer, do seu realizar. Mas quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, quanto o efetuar, é Deus. Então, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, a igreja está aqui estabelecida também como reino de Deus na terra. Uma expressão interessantíssima de um colega meu, ele chama de a embaixada de Cristo na terra, chama-se igreja. Portanto, nós somos seus súditos. Agora, entendamos de uma vez por todas, quem dá as regras não é o pastor da igreja. Ele é um moderador, ele é um pastor, ele é um orientador, mas não é rei. Ele não é rei. Portanto, a palavra dele não é palavra de rei que não volta atrás. Você me compreende? Sim ou não? Liga os fios em nome de Jesus. A igreja é parte do reino. Mas a igreja não é todo o reino. Amém? Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Sim. Olha, pelo amor de Deus, desde sempre nós temos ouvido de maravilhas e sinais e prodígios e milagres, coisas miraculosas que acontecem em toda a terra, em todo o mundo. Agora, ouça com atenção. O nosso bom Senhor diz, muitos naquele dia, no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, este é o dia que ele está se referindo. Dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Sim, muitos profetizam em nome de Deus, em nome do Senhor, de modo falso, absolutamente falso. Este movimento, chamado movimento profético, apostólico profético, não sei das quantas, é um tremendo 171, estelionatários da fé, pregando mentiras, falsíssimas teologias. Você me compreende? Então, muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Sim, falaram isso. E em teu nome não expulsamos demônios? Sim, no dia do encontro com o Senhor Jesus. Muitos dirão que profetizaram em seu nome, expulsaram demônios, até porque em algumas passagens do Novo Testamento nós vemos
os filhos, né, dos escribas e fariseus, gente, na realidade, religiosa que não andava com Jesus e mesmo assim expulsava demônios. E chegaram a Jesus e disseram: Senhor, queres que nós os proibamos? Ele disse: não. Percebe? Ele permite que tal aconteça. Embora não seja da sua vontade que esta obra que é santa, correta e justa seja praticada por gente que não tem a menor credibilidade, a menor autoridade. Você me compreende? Ouça com atenção. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, gente que profetizou, expulsou demônios e fez maravilhas, curas, mesmo assim não vão entrar no reino de Deus. Mesmo assim não vão entrar no reino dos céus. Quem diz isso é o pastor Paulo César? Não, é Jesus Cristo, no versículo 23. E então lhes direi abertamente, claramente, nunca vos conheci, nunca. Apartai-vos, pois, de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, pelo amor de Deus, como é que ele pode falar uma coisa dessas? De quem profetizou em seu nome, expulsou demônios e fez maravilhas. Como? Como? Porque ele sabe, o nosso bom Senhor Jesus sabe com que intenções, com que interesses escusos no coração, primeira, segunda, terceira, quartas e quintas intenções. Você me compreende? Ouça com atenção isso aqui. As Escrituras nos ensinam que a pregação evangélica eloquente, um manifesto zelo pela justiça e a operação de milagres podem ter lugar nesta era atual mediante a influência e o poder de Satanás. Está chocado? Satanás. Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, não é muito, pois que os seus ministros, ora, pelo amor de Deus, quem são os ministros de Satanás? Os demônios. Ligue os fios. Os demônios. Você me compreende? Então, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Pastor da minha alma, onde está isso? Segunda aos Coríntios 11, verso 14 e 15. Mateus 24, verso 24. Paulo, o velho e sapientíssimo apóstolo Paulo, torna claro que a simulação de uma unção poderosa, estão ligando os fios? Pode ser operação de Satanás. Choca muita gente essa pregação, é ou não é? Fala a verdade. Muitas vezes, Deus aniquila a atividade de Satanás nos falsos pregadores. Deus faz isso. Sabe para quê? A fim de salvar ou curar aquelas pessoas que sinceramente recebem a palavra de Deus. Observe bem isso. Deus sempre deseja que aqueles que proclamam o Evangelho sejam justos. 1 Timóteo 3, verso de 1 a 7. Porém, guarda bem isso no coração, porém, quando uma pessoa má, falso pregador, falso apóstolo, falsa presbítera, uma excrescência teológica, essa coja toda de falsíssimos, quando uma pessoa má ou imoral prega a palavra de Deus, ainda assim, irmãos, que coisa mais incrível, ainda assim, Jesus pode operar no coração daqueles que recebem a sua palavra e entregam-se sinceramente a Cristo. Sim, acontece. Deus não aprova nenhum falso pregador do Evangelho. Não! Mesmo assim, eles existem aos montes. Incrível, não? E almas são salvas. E milagres são feitos. E você pergunta, pastor, como pode? Aqui está. Deus permite que tal aconteça para que ele valide, justifique, corrobore, confirme a sua palavra. É a palavra dele que tem poder e não o pregador.
e não o pregador, por mais eloquente que ele seja. Ora, pelo amor de Deus. Conhecemos casos de pregadores, lamentavelmente, que viviam no mais grave, profundo pecado. E mesmo assim pregava e muita gente aceitava Jesus. Agora, a palavra diz que esses serão rejeitados pelo Senhor. Pelo amor de Deus, leiam de novo Mateus 7, verso 22 e verso 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, é de suma importância você entender que Cristo é o Rei, nós somos seus súditos. E enquanto súditos, debaixo da autoridade divina, nós temos que obedecer esta autoridade e não subestimá-la e não desobedecê-la. Você me compreende? Amém por isso? Amém. A igreja é reino dos céus. Parte dele. Essa história que muitos pregam, lamentavelmente, dizendo, quando o reino vier, o reino já veio, pelo amor de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus vos é chegado, disse Jesus. Ora, pelo amor de Deus. Agora, a completude, a concretude deste reino se dará a partir do momento em que a igreja voltar triunfalmente e estabelecer na terra o milênio. Aí sim, este reino terá a sua concretude. Sempre e sempre e sempre. Vamos lá então, o que temos aqui mais sobre isso em nome de Jesus? Ai, que alegria, é só alegria. Fantástico, vamos lá. Bom, a palavra de Deus é fantástica. Vamos ao verso 24, já mudando o tom para 2 alicerces, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha. Olha que coisa fantástica. O que isso quer dizer, pastor? Tão curta. Casa sobre a rocha, dos alicerces. Vamos lá. Em primeiro lugar, todos podem construir. Tanto o pobre quanto o rico, justo quanto injusto, gente boa, gente má, todos podem construir. O construir é democrático. Todos podemos construir. O problema é o seguinte, é que tipo de alicerce nós estamos colocando em nossas casas. Este é o problema. Ou seja, a forma como nós construímos a nossa casa é que vai determinar o futuro desta casa. Olha só. Aquele que escuta as minhas palavras, mas não só escuta, não só vai à igreja, não só escuta pelo rádio, não só escuta pela internet, mas aquele que edifica, aquele que pratica. Jesus diz que vai compará-lo a um homem prudente. Prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Lembremos que naquele tempo era comum as casas serem edificadas à beira do rio pela facilidade da água e do barro. Ocorre que quem tinha juízo, ele cavava próximo do rio, havia uma areia, mas ele não edificava a casa dele sobre a areia, porque ele sabia que a mudança climática poderia acontecer, como de fato acontecia, e Jesus usou isso como medida comparativa. O que ele fazia? Ele ultrapassava a areia e ia dar lá embaixo na rocha. Coisa de 2,5 metros, no máximo 3 metros. E aí ele edificava a casa dele sobre a rocha. Próximo do rio, sim, mas sobre a rocha. Agora veja uma coisa. Quem é a rocha? Quem é a rocha? O que Pedro disse? Tu és Cristo, o Filho de Deus. Não é? Tu és a Petra. Em latim. Tu és a Petra. Tu és a pedra angular. Perfeito? Pedro é apenas o
Petros, um pedregulho, uma pedrinha pequena. A rocha é Jesus Cristo. Portanto, quem edifica a sua casa sobre a rocha é alguém que é de fato prudente. E aí, o que isso quer dizer? Quando a chuva vier, quando os rios correrem, quando os ventos assoprarem e derem contra aquela casa, a casa não vai cair. A sua casa não vai cair. Não vai cair se você de fato confiar em Jesus Cristo. Não vai cair. Não vai cair se você de fato edificou a sua casa, a sua fé sobre a rocha. Não vai cair se você de fato não está indo à casa do Senhor uma vez por semana e chegando já na hora da pregação. Não vai cair se você tiver cuidado com a sua fé e ver sobre o que e sobre quem você está edificando ou sendo edificado. Amém, irmãos? De modo simples, eu poderia complicar com termos teológicos aqui, mas eu quero falar de modo simples para que todos possam compreender. Pastor, e o que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter a nossa casa provada. Vamos ter a nossa casa provada. Todos os crentes têm provações, anseios, angústias, e padecimentos e perseguições. Para ver se nós, de fato, edificamos a nossa casa sobre a rocha. Ninguém está isento de problemas. Cristianismo não é religião de oba-oba, como alguns fazem. Não. É coisa séria. É coisa séria. Não se pode brincar de ser crente. Não se pode brincar de coisas sagradas. Não podemos banalizar o sagrado. Você me compreende? Chega com esses shows da fé vagabundíssimos que temos por aí. Chega de oba-oba. Chega. Voltemos ao evangelho puro e simples. Chega de gente arrotando uma falsíssima espiritualidade, quando as suas práticas demonstram exatamente o contrário. Chega. Agora, como se percebe isso? Se você estiver edificado sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, vou compará-lo como um homem insensato. Não há o que fazer. Ele edificou a sua casa sobre a areia. Sabe por quê, pastor? É mais fácil. Molinho, à beira do rio. Né? Molinho. Rapidamente você faz a sua casa. Mas você não conta que daqui a pouquinho os ventos vão soprar, vai chover, o rio vai transbordar e vem e vai derrubar a sua casa. É o famoso a casa caiu. A casa caiu. E por que caiu? E de quem é a culpa? A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é nossa. Não vamos culpar o pastor. Não vamos culpar... Não. A culpa é nossa. É muito fácil terceirizar a culpa. Agora, numa introjeção, numa autoanálise, a gente percebe que nós temos muita culpa no cartório. Se não, a culpa máxima. Olho vivo, ligue os fios. Edifiquemos, pois, nossas casas exatamente sobre a rocha que é Jesus, que possamos, em dias difíceis como estes que estamos agora passando, confiar que a provisão virá do Senhor. Às vezes nós não sabemos como fazer, o que fazer, como a coisa vai sair, e ao final e ao cabo, Ele proporciona um livramento
alguma coisa aparece de repente e você sente e sabe que ali está a mão do Senhor. Ali está a mão do Senhor. Bendito seja Deus. Vou avançar rapidamente. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, que é o Sermão do Monte, continuação do capítulo 5, e quando concluiu este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Mas por quê? Resposta no verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora, veja uma coisa. No tempo de Jesus, como já me reportei aqui anteriormente, havia duas escolas de rabinos, Hilel e Shammai. Divergiam em alguns pontos, em alguns pormenores que não convém aqui trazê-los. O fato é que esses mesmos rabinos, e principalmente o rabino Hilel, certa feita, segundo a tradição, a história judaica, certa feita o rabino Hilel passou um dia todo, do princípio da manhã até a noite, para explicar um ponto da lei. Um ponto da lei, o dia todo. E ao final, ainda diante de vários discípulos que duvidavam da sua palavra, ele disse: olha, irmãos, eu estou dizendo isso a vocês porque ouvi isso dos rabinos Semaías e Abdalion, ou seja, antecessores e professores do rabino Hilel. Pastor, o que tem isso a ver, pelo amor de Deus? Eu estou provando a vocês que na escola dos rabinos de Israel, eles derivavam, eles extraíam a sua autoridade dos outros rabinos, das suas interpretações das leis, mais de 613, há quem fale em 686 leis do Antigo Testamento. Você me compreende agora? Agora vem Jesus e sintetiza tudo isso. Gente, olha, toda a lei e os profetas se resumem nisso aqui: amar a Deus sobre todas as coisas. Dar graças por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo romper da manhã, pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo almoço, pelo jantar, pelo dormir, mesmo em meio a tantas dificuldades, porque a gente padecendo aí sem nada. Absolutamente nada. Então, paremos de discussões por demais teológicas, deixemos isso para seminários teológicos, para colóquios e simpósios e workshops, e falemos a coisa simples, direta, ao povo de Deus, dizendo: estamos vivendo os últimos dias, e a autoridade de Deus na execução de seu reino aqui na terra se dá através da igreja, que detém esta poderosa arma, instrumento de Deus. Sem isso, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo e sem a iluminação da palavra, nada podemos fazer. Quanto amo, Senhor, a tua palavra. É o meu deitar e o meu levantar. É a luz do meu caminho, luz que me ilumina, lâmpada para os meus pés. E tantos outros versículos que falam sobre a importância da palavra de Deus. Jesus ensinou, não como os escribas, que se baseavam apenas em leis, em tradições de seus rabinos antecessores. Não, ele falou como quem tem de fato autoridade. E de fato ele a tem. Ele disse: toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, você que chegou agora, depois veja todo este vídeo e perceba que já estamos no reino dos céus, aqui na terra. A igreja é parte deste reino. Mas precisamos, na realidade, precisamos
continuar na vontade do Senhor. Apesar de tudo. E apesar de alguns. Que o Senhor possa abençoar você e sua família, conceder a você saúde e prosperidade. Que o Senhor possa conceder a você cada vez mais força e vigor. Restabeleça a sua saúde, a sua graça, o seu amor. Que você permaneça firme no Senhor. Muito obrigado, a paz do Senhor. E até a próxima sexta-feira. Desejar meu muito obrigado. Daqui a pouco vou postar o vídeo no nosso canal no YouTube. E rogo a você que se inscreva em nosso canal. E também lembrando que na próxima sexta-feira, dia 18, às 22 horas, nós desejamos reinaugurar nossa rádio Benedictus FM, que aliás já está no ar, em fase experimental, mas você já pode participar e deixar lá recados para a gente em nome de Jesus. Pai do Senhor, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá então.